Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal Reina em Pauta, levando uma palavra do Senhor ao seu coração. Gratidão a todos vocês, gratidão às famílias, aos irmãos, amigos, que têm aí falado do canal, têm participado do canal. Muitos deixam seus likes, outros compartilham, outros chamam os amigos e ajudam os amigos a fazer parte do canal. Gratidão, muita gratidão a todos vocês. Queridos, o propósito do canal é levar essa palavra do Senhor ao seu coração, sem nenhum tipo de religiosidade, sem nenhum tipo de qualquer coisa relacionado, amados, ao egocentrismo, à vontade humana. Nós não queremos, nós queremos ser instrumento, como eu disse, tá certo? Muito bem, eu estou falando aqui uma série sobre o mistério do Deus processado. Glória a Deus pela vida de Deus, que é um processo para alcançar a nossa vida. E não é difícil entender esse processo de Deus. Deus, através da palavra, Ele quer se revelar, pois Deus é a palavra. E a palavra, ela é revelada. A palavra, queridos, ela é revelada e está disponível ao homem. Disponível a mim e a você. Portanto, nós podemos, neste momento, então, ter essa revelação e viver a realidade dessa revelação. Glória a Deus. Eu estou no livro de João. Como eu gosto do livro de João, queridos. João é o discípulo amado. João é aquele discípulo que ficou muito próximo de Jesus, que assumiu a mãe de Jesus quando ele estava na cruz. João, ele tem um ministério glorioso, né? O ministério de João é ulterior. O ministério de João, ele tem uma revelação futura. E se você for ver, não aparece João ali quando Pedro, Paulo estavam pregando, aparece João como companheiro apenas. Você nunca vê João sobressaindo, porque o ministério dele era depois. O ministério de João veio depois da morte desses discípulos. E então Deus levantou João para revelar as coisas que irão acontecer em nosso tempo, ou estão acontecendo. Por isso João tem uma revelação muito clara em relação ao Deus processado, em relação a esse processo tremendo de Deus, o qual eu e você fazemos parte. E é interessante, queridos, que o João, ele fala muito forte aqui, no verso 14 do capítulo 1, ele diz: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Então não tem como fugir desse princípio, né? Que Deus tornou carne. Deus encarnou. Olha que tremendo isso, né? Deus encarnou e vimos a sua glória. Como? A glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, é tremendo aqui, né? Diz assim que Deus se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, essa frase é reveladora. Ela mostra que, se você ler sem entender, se você ler rápido, parece que vai estar mostrando duas pessoas. Mas quando você lê, irmãos, no Espírito, você vai ver que ela mostra uma pessoa. Ela mostra Deus vindo. Ela mostra o Deus único se revelando em Jesus, o seu Filho. Então, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, manifestou-se trazendo o Pai, trazendo Deus. O homem trouxe Deus para o homem. Somente o Deus homem poderia trazer Deus para o homem, para fazer o homem Deus. Consegue entender isso? Somente Deus, através do homem, viria e tomaria o homem para fazer do homem Deus, para constituir o homem com a sua vida. Essa constituição é tão forte que preparou na terra um corpo,
Um corpo único, que tem a vida de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus está nesse corpo. Esse corpo, que é um corpo de Deus, é chamado na terra de igreja. Essa igreja, irmãos, nunca foi uma nomenclatura religiosa. Essa igreja nunca foi uma denominação cristã. Essa igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja, ela é constituída com a vida de Deus. Tudo que a igreja é Deus. Tudo que a igreja tem é Deus. A igreja não é nada sem Deus. Se ela não tiver Deus, ela não é igreja. Por isso existe a igreja e a igreja. Nós não podemos chamar tudo de igreja. Normalmente, todas as pessoas falam, eu vou para a igreja, eu sou da igreja, né? Eu vim para a igreja, a minha igreja chama tal. Irmãos, na verdade, não existe isso. A igreja é única, em todo o mundo, em toda a terra habitada. Os irmãos que estão em África são a igreja. Os irmãos que estão, amados irmãos, na Europa, são a igreja. Os irmãos que estão no Japão, são a igreja. São línguas diferentes, são horários, fuso horário enorme como o do Japão, mas são a igreja. Não importa, não interessa. Então existe um único falar, um único Deus, uma única fé, um único batismo. Existe, amados irmãos, uma igreja. E esta é o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Então Deus é revelado, Deus é processado. Deus se processou, tornando homem, para que o homem tornasse Deus, certo? Para que a igreja fosse restaurada. Então a igreja faz parte do processo. Ela é o instrumento da glória de Deus. Que coisa tremenda, né? Eu não me canso de falar isso, irmãos. Eu não me canso de pregar isso. Posso pregar isso 200 vezes com muita alegria. Porque essa é a verdade. É a realidade. É uma verdade que não é difícil de compreender. É uma realidade, uma verdade que Deus tem prazer em revelar a nós. Deus tem prazer em compartilhar a você. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essa constituição do processo de Deus estabeleceu na terra uma mesa. Essa mesa é única. Essa é chamada mesa da unidade. Agora, quando a mesa da unidade é estabelecida, ela tem um encargo. Sabe qual é o encargo da mesa estabelecida? É o compartilhamento da presença de Deus, da vida de Deus, do processo de Deus. Então eu e você somos instrumentos de compartilhamento. Na mesa não é lugar de consumir. Muitas vezes pensamos que a mesa é lugar de consumir. Muito mais do que esse consumo natural da mesa, nós temos algo muito mais forte, que é o compartilhar. Então Cristo, ele é compartilhável, ele é bebível, ele é comível. Se você tem Cristo, você tem Cristo para dar. Você entende? Essa é a mesa estabelecida. Nós dizemos que essa mesa, irmão, é a mesa do reino. A mesa do reino, ela é uma mesa de compartilhamento. E o Senhor Jesus estabeleceu essa mesa. Essa mesa faz parte desse processo glorioso da vida de Deus. João, então, começa a dizer assim: aquele que é palavra tornou-se carne. Né? Antes disso, nós falamos sobre filiação na mensagem anterior. Né? Então, eu vou fazer uma observação aqui sobre a filiação, que está no versículo anterior, versículo 12, que fala que o Senhor nos fez tornar, deu o direito de tornar filho de Deus. A filiação, quando nós somos filiados, existe direitos e deveres. No que diz respeito aos direitos, nós temos uma herança, direito a uma herança. Então, se eu sou filho,
eu tenho direito a uma herança. Esta herança, irmãos, é o reino. É o reino estabelecido no livro de Apocalipse, onde o próprio Jesus Cristo será rei desse reino. E eu e você trabalharemos direto com o rei. Gente, é glorioso esta recompensa. Então, como tal, como filho, você tem esse direito. Você participou dessa glória. Esse Cristo que veio, cheio de graça e de verdade, ele compartilhou a graça com você. O favor que eu não merecia, ele compartilhou. Ele compartilhou a verdade dele na minha vida. Que muitas vezes o ser humano não é verdadeiro, mas a verdade de Deus constitui o ser humano. Mesmo que nós não sejamos verdadeiros, a verdade divina, que é Deus revelado, vem e nos sustenta. E agora, nós somos pessoas diferenciadas. Por isso eu quero que você entenda esse processo do Deus que se processou por amor. Ele se processou com a visão de edificação, para ser expresso. Então, amados, hoje a igreja é a expressão viva de Deus. Então Deus olha para a igreja e Deus vê ele na igreja. Deus está na igreja. Ele é Jesus, ele é Cristo, ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. A igreja é só o seu corpo. O corpo é para a expressão. Eu e você somos a expressão viva de Deus. João, amados, dá um testemunho glorioso, né? Ele fala no 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Esse João aqui é o João Batista, né? É o precursor de Jesus. João Batista é aquele que foi à frente, tá certo, irmãos? Então, ele foi o precursor. Entenda isso, receba isso no espírito. E nós vamos concluir logo a última reflexão nesse tema glorioso. Pai, muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã e sustente a cada um de nós. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.